agora de uma forma oficial. Gostaria de novamente agradecer ao embaixador Orlando Leite Ribeiro pela prestatividade de nos atender nesse evento aí, e usar as palavras do Pedro, que foram muito bem colocadas, que parabenizar a equipe da Abra, que mesmo de home office, presidida aí pelo Dr. Décio, tem feito uma bela programação para a gente, de lives, de troca de conhecimento, e essa integração tem sido muito bacana, e a atuação está sendo muito, muito importante nesse momento que a gente tem passado. E comentar que hoje, nesse grupo aqui, nem todas as empresas são da Camex, estão todas convidadas a participar da Camex. A Camex hoje ela é um ponto de encontro, de trocas de informação, de conhecimento mesmo, de quem está buscando atuação na importação, na exportação e também na importação. A gente tem atuado também, auxiliando alguns parceiros. Então, fica o convite para todos que conhecerem um pouco mais do trabalho da Camex e poder participar conosco aí. Então, pessoal, muito obrigado e que tenhamos uma bela troca de informação e aquisição de conhecimento com o Dr. Orlando. Volta a palavra, Dr. Décio. Obrigado. Obrigado, Charbel. Bom, dentro da nossa programação, no primeiro momento, nós vamos ter uma pequena apresentação de cada um dos nossos patrocinadores, tá? Com um recado a todos os associados que participam conosco nesse momento. Então, eu pediria imediatamente a participação da DUPS do Brasil, tá? Com a sua mensagem. Sejam bem-vindos. Obrigado, doutor Décio. Queria agradecer também essa oportunidade de a gente poder, nesse momento aí de pandemia, todo mundo nos seus escritórios, na sua casa, a gente poder ainda falar um pouquinho aí da DUPS, o que a gente está fazendo, como que a gente está vendo esse ano, né? Então, agradecer essa oportunidade. A ideia aqui, então, rápido, vai ser coisa rápida aí, são no máximo 5 minutos, um pouco do que a DUPS vem fazendo, como que está a DUPS. A DUPS é uma, se puder passar o slide, a DUPS é uma empresa americana que nasceu em 1935, então a gente tem aí um longo trecho aí fabricando equipamentos para rendering. Então, estamos instalados no Brasil, na cidade de Mauá, né, no estado de São Paulo, e daqui a gente consegue fazer equipamento aí para todo mundo, não só para o Brasil, mas para a América Latina, para a América do Norte, para os próprios Estados Unidos. A gente tem feito muita máquina aqui, enviado para os Estados Unidos, para a Europa. Então, a nossa trajetória começou no Brasil ali por 2010, 2011, e se a gente vê hoje a história, como que a gente está nesse mercado hoje, é uma história bastante interessante. Então, a gente tem uma presença aí com linhas completas e máquinas em vários estados brasileiros aí, então, grande parte do território nacional já tem máquinas DUPS. Contamos com linhas completas que processam aves, processam suínos, bovinos. E hoje, um fator interessante que a DUPS tem, ela é a única empresa do setor, né, o único fabricante de máquinas para rendering que tem o selo ASME. Então, isso que nos possibilita fazer máquinas e vender para o mundo todo. Vendo todo esse cenário de máquinas instaladas por todo o Brasil, um ponto que a gente está trabalhando muito forte é a questão do atendimento ao cliente. Então, hoje a gente tem equipes dedicadas para o atendimento ao cliente, com rotas definidas. Então, o que isso quer dizer? Hoje eu já tenho com os clientes datas definidas no início do ano, 3, 4 vezes que eu vou passar na unidade do cliente. Então, ele já sabe quando eu vou passar com as rotas. A gente tem uma unidade móvel, que é uma oficina móvel, então eu consigo fazer vários serviços com um time dedicado, com ferramenta específica. Então, isso está nos proporcionando um crédito muito interessante com os clientes, né? Que são
na maioria aqui os associados. É uma cultura que a gente está trazendo dos Estados Unidos, e lá eles têm isso muito forte, a gente é muito reconhecido pelo Customer Service, e isso a gente está aplicando aqui e está saindo muito bem. Então, esse mês também a gente lançou um Instagram da Dupps do Brasil, e a hashtag Dupps na Estrada, então quem puder curtir lá, seguir, vai ver bastante do nosso trabalho, do que a gente está fazendo a cada dia nas unidades. Um outro ponto de atendimento ao cliente, a gente expandiu nosso estoque em mais 2.000 metros quadrados, então são milhares de peças que a gente tem para ter esse pronto atendimento. E para finalizar, é um pouco que a gente está vendo desse ano, que um ano atípico, com a questão aí da pandemia, do Covid, mas mesmo assim, para a gente está sendo um ano espetacular. Nós estamos com 5 novas linhas que serão startadas esse ano, então isso está tudo em fabricação. Nós estamos trabalhando com a fábrica em 2 turnos. A gente já superou 85% da nossa meta anual. Então, a gente só vê, do que a gente começou lá em 2011, a gente só vê um futuro aí bem próspero, e estamos aqui para ajudar tanto os associados, aos parceiros, estamos sempre à disposição. Era essa a mensagem que a Dupps queria passar aí para o pessoal. Obrigado, Carlos Brito. Tá? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Tá? Fique conosco para apreciar essa belíssima apresentação que o embaixador Orlando vai nos propiciar. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. De imediato, eu gostaria de chamar o representante da Eurotech para que possa também nos brindar com a sua apresentação. Tá? Eurotech? Alô, escutam? Sim. Perdão. Boa tarde a todos, obrigado pela introdução, doutor Décio, e para nós é um grande prazer poder participar dessa live e falar um pouco sobre a Eurotech Nutrition, uma empresa 100% brasileira, com mais de 27 anos de atuação aqui, uma grande expertise em produtos anti-salmonela, antioxidantes e crescendo muito para outras linhas de produto como antifúngicos, reidratantes, absorventes de micotoxinas, antiespumante, aroma, acidificante, emulsificante e enzimas. Mas o que impressiona na Eurotech não é o número de linhas de produto que a gente tem trabalhado. O que impressiona realmente é o quanto a gente tem conseguido inovar a cada ano, a cada semestre, em termos de lançamento, de tendências, de buscar atender todas as demandas e tendências do mercado e principalmente nos anteciparmos a algumas dessas demandas que vão surgindo ao longo do tempo e que a gente está muito preparado para isso. Então, quando se começou a falar em buscar alternativas para antimicrobianos promotores de crescimento, nós já tínhamos uma linha de blends de ácidos orgânicos totalmente testada, aprovada, validada e que vem sendo usado pelas diferentes agroindústrias no Brasil. A liderança de mercado que se conseguiu no segmento de antissalmonela e antioxidante tem muito a ver com a expertise nossa, com a experiência que se trouxe de fora, a experiência de diversos profissionais que foram se agregando à empresa e uma eterna insatisfação com o status quo, sempre buscando nos superar. Essa realmente é uma característica do Guilhermo, quem o conhece sabe muito bem do que eu estou falando, e ele nos desafia o tempo inteiro, até nós chegarmos a uma produção própria e automatizada com 100% de rastreabilidade, como nós chegamos atualmente. Então, já há alguns anos a gente vem aperfeiçoando a cada ano essa automatização e fomos coroados agora, mais recentemente, com a certificação GMP+. Um esforço de todo o time e que realmente nos dá um diferencial muito grande, seja no Brasil, seja mesmo comparando com competidores de outros
países. Os nossos serviços permitem um acesso remoto em tempo real. Nós temos um aplicativo que nós disponibilizamos, por favor, o próximo slide, aos nossos clientes, e que, uma vez autorizado o acesso à pessoa que vai acessar, ela tem acesso em tempo real, onde quer que ela esteja, pelo computador, pelo celular, a todo o processo de aplicação, ao histórico de aplicação, aos gráficos de uso de produto, ao tempo de utilização de bomba e assim por diante. A gente tem esse viés de trabalhar com vendas há muitos anos, mas não é papo de vendedor, realmente isso é um grande diferencial. Eu trabalhei muitos anos do outro lado do balcão, trabalhando na agroindústria propriamente, na produção de suínos e aves. E pude experimentar, então, o que é ser auditado e a ansiedade que dá antes de uma auditoria e a segurança, a tranquilidade e a praticidade que tem um programa como esse que nós disponibilizamos aos nossos clientes, onde, além de todos esses dados de consumo, ficam também arquivados as fichas de segurança de produto, ficha técnica, todas as análises feitas, o histórico de análises, o histórico de visitação, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o produto ou o programa que o cliente está usando, ele tem acesso em tempo real. Isso é um grande diferencial para os nossos clientes e um grande diferencial frente aos nossos competidores. Nos tempos de pandemia, a gente pôde validar muito do que a gente está fazendo e o quanto isso gerou diferenciação. Por quê? Juntando todos esses acessos, essa rastreabilidade e esse acesso em tempo real, há uma logística extremamente eficiente, onde nós temos veículos próprios e parceiros com carros dedicados, com caminhões dedicados, conseguimos atender plenamente e com muita eficiência todos os pedidos que têm nos chegado. E, felizmente, é um ano bastante marcante para nós. 2019 foi um ano interessantíssimo, mas 2020 tem nos permitido a quebra de recordes de vendas trimestre a trimestre, mês a mês praticamente, nos superando e entregando realmente um resultado muito bom. Isso mostra que existe uma coroação quando se busca a excelência e se trabalha com dedicação. O próximo slide, por favor. Hoje, se nós falamos de números, nós estamos em 16 estados, em 195 cidades, em 303 empresas, com mais de 1.600 pontos de dosificação, e tudo isso muito integrado. Então, se nós vemos na linha de baixo o suíno, a ave, nós vemos todos os sistemas de controle que a Eurotech disponibiliza, mas, acima de tudo, estão as pessoas, o foco no cliente do nosso cliente. Uma preocupação extremamente grande hoje em manter a rigidez, a saúde dos nossos funcionários, do nosso pessoal de produção. Esse tem sido um foco muito grande nosso, foco nas pessoas, preocupação com o bem-estar e, como foi falado no outro encontro pelo nosso diretor, o Guilhermo, as iniciativas, levando ultimamente as iniciativas sociais que a gente tem participado, algumas em parceria com a Abra, e que acabaram atendendo mais de 2.000 famílias com cestas básicas, principalmente no estado de Santa Catarina e na região da Grande Florianópolis, mas não exclusivamente nessa região. E também com fornecimento de álcool gel e outros benefícios que a gente pôde ofertar para o mercado. Estamos muito preparados e à disposição de todos os senhores, a grande maioria dos senhores já nos conhecem, já conhecem os serviços e produtos da Eurotech. Aqueles que ainda não conhecerem, será um prazer contactá-los e fica o meu e-mail e fico à disposição para qualquer consulta, qualquer interesse que tenha. Meu muito obrigado pelo espaço, meu muito obrigado em nome da Eurotech.
Obrigado, mais uma vez, pela apresentação do nosso patrocinador Eurotech. E, de imediato, eu peço a apresentação do representante da Eurofins. Só cortar, né? Boa noite, gente. Primeiramente, agradeço mais uma vez o convite da Abra e o prazer que é essa parceria que nos traz realmente bons frutos e bons bate-papos aí, né? Que a gente consegue sempre estar em evidência e atualizado com o mercado junto com vocês. A Eurofins é um laboratório, o qual é líder mundial em análise. Em todos a gente, na parte de alimentos, desde o campo até a mesa do consumidor, a gente está dentro de todos os segmentos. Felizmente, podemos já contar com a parceria e como cliente de um grande número de associados, e dando suporte a todos, pois nossos laudos hoje feitos no Brasil, eles são reconhecidos mundialmente. Todos os nossos laboratórios dentro do Brasil hoje contam com acreditação ISO 17025 e também credenciamento junto ao Ministério da Agricultura para as análises específicas da qual somos solicitados e somos requisitados. Frente a uma grande demanda do mercado brasileiro e destaque que a gente tem com os nossos laboratórios aqui na rede Eurofins, cada vez mais a gente tem conseguido internalizar testes, facilitando a resposta rápida a todos os nossos clientes, a vocês. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, e a gente consegue trabalhar em cima disso, frente a uma demanda, ao reconhecimento de vocês no mercado externo comprador, que a gente vê cada vez uma barreira, muitas vezes comercial, exigente dentro de alguns testes que são complicados para ser realizado no dia a dia. Infelizmente, pelo grupo técnico, a capacidade técnica da Eurofins, a gente consegue dar esse suporte. Próximo slide, por favor. Então, como eu falei, a gente trabalha dentro com expertise global, em soluções e prazos. É uma capacitação muito rápida, muito eficiente no desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de novos métodos, sendo referência mundial, inclusive em todos os continentes ao qual a gente está trabalhando. Tá? Estamos hoje em 45 países, como no primeiro slide foi citado. E, por fim, pode passar o próximo slide. Todas as nossas linhas de negócios estão aí. A parte de alimentos, como eu falei, a gente faz do início ao fim. Eu não vou me prolongar na apresentação, mas isso eu deixei com o Marcel uma apresentação completa, que você, selecionando cada item aí, a gente consegue ter uma ideia de quais são os testes, hoje o que é demandado e onde a gente pode procurar. E, por último, no próximo slide, o que a Eurofins está fazendo frente à pandemia. Ela lançou no mundo um programa chamado Safer Work. Esse programa está correndo na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo. É um serviço que a gente começa com uma consultoria através dos nossos laboratórios, desde análises clínicas, laboratórios clínicos com testes em funcionários, por PCR e também por sorologia. E por um limite muito baixo, que foi um desenvolvimento nosso, a gente consegue fazer detecção de SARS-CoV-2 em superfícies sólidas. Essas superfícies podem ser simplesmente uma bancada, uma embalagem de produto, um produto em si. A gente tem colaborado muito com validação de limpeza de hospitais, limpeza de linha, vestiários de indústria, ônibus e circulações. E também hoje também testes de águas e testes em produtos, a gente está fazendo análise para detecção do produto. Pois sabemos que com a volta do mercado e a volta da produção, não teremos uma coisa tão simples, né? Não voltaremos rapidamente a uma vida normal. Porém, temos condições de monitorar isso e trazer o menor impacto possível dentro de nossas corporações. Então, eu deixo um recado, tem meu contato para vocês. Vou ter o prazer de atender e poder dar essa solução para
para que a gente possa antecipar, através dessas ferramentas, as decisões a serem tomadas nesse momento difícil. Obrigado mais uma vez, um excelente evento para todos. Obrigado, Fábio. Um grande abraço, obrigado pela participação. Doutor Marcel, eu gostaria de chamá-lo para que o senhor, de imediato, pudesse fazer aí o chamamento de todos os grupos empresariais associados, participantes da nossa transmissão. Por favor. Doutor Décio? Sim? Me escuta bem? Sim. Certo. Doutor Décio, todos os associados que confirmaram a presença já estão na nossa sala de reunião e nós estamos com mais de 130 indústrias representadas aqui agora. Eu também gostaria de, mais uma vez, ressaltar a presença da nossa parceira, a Apex Brasil, que está hoje representada pelo Cássio Akaoshi, que é o coordenador do nosso projeto. E eu acredito que é isso. Doutor Décio, o senhor quer que cita nominalmente cada uma delas? Já estão na tela, estão todas aqui. Eu acho que não tem necessidade não, né, Décio? Obrigado. Não. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Bom, embaixador, agora chegou o momento maior da nossa reunião, né? Eu gostaria de apresentar a todos o embaixador Orlando Leite Ribeiro. Ele é graduado em Economia e Diplomacia no curso de preparação à carreira de diplomata. Trabalhou como conselheiro da carreira de diplomata e ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, coordenador do curso de Diplomacia Econômica no Instituto Rio Branco. Na maior parte dos seus 26 anos como diplomata, lidou com temas econômicos. No exterior, trabalhou no setor de promoção comercial em Nova York, nos setores econômicos em Assunção e Washington. Exerce atualmente, de forma brilhante, o cargo de secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em seguida dessa apresentação, eu gostaria que o senhor levasse o nosso agradecimento à ministra Tereza Cristina, tá? Por todo o trabalho que tem sido desenvolvido por ela e pela sua equipe, do qual o senhor faz parte. E daqui para frente eu prometo me calar, tá? A palavra é sua e tenhamos todos nós um excelente evento. Muito obrigado pela sua presença, embaixador. Bom, agora já são quase 18 horas, então boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Charbel Sírio, ao Pedro Bittar e ao Décio Coutinho pelo convite. O Décio é um velho conhecido. Nós nos conhecemos na época em que ele estava na CNA e eu era conselheiro e trabalhava na divisão de agricultura no Itamaraty. De lá para cá, eu aprendi muito com ele, continuo aprendendo. É sempre um prazer poder conversar com ele. E agora com vocês todos. Eu queria fazer simplesmente algumas observações iniciais sobre como eu estou vendo essa situação anormal que a gente vive, e depois me coloco à disposição de vocês para responder a questões pontuais a respeito de alguma negociação em curso. Em lugar, como eu disse, são tempos anormais, mas nós tivemos, não sei se dá para dizer que nós tivemos sorte, mas o fato do Brasil ter sido a última região a ser atingida pelo coronavírus nos deu tempo ao setor privado e público de nos prepararmos para essa situação. Então, você não viu aqui no Brasil o que se viu em outras regiões, como a Europa, sobretudo, de escassez de alimentos, escassez de produtos, ou mesmo fechamento de indústrias, como a gente viu muito comumente nos Estados Unidos. Aqui foram coisas pontuais, inclusive vi hoje uma cópia de um ofício mandado pela ABRA para a presidência, em que menciona o fechamento de algumas indústrias do sul do país, mas isso é exatamente como o ofício diz, são questões pontuais. E não foi o acaso que nos deu enfim, que nos brindou com essa situação.
foi um trabalho de preparação. Eu tenho a impressão que o Pedro Bittar mencionou no começo as dificuldades que nós tivemos com barreiras para passar de municípios, de estados, e fechamento de frigoríficos. Eu sou testemunha do trabalho pessoal da ministra no telefone, conversando com prefeitos, conversando com outras autoridades do governo para garantir que a indústria continuasse funcionando, para garantir que o agronegócio fosse incluído nas atividades essenciais. Quer dizer, tudo isso eu vi e, de fato, muito disso nós devemos ao trabalho dela pessoal. Enfim, por conta disso, e também por conta de um câmbio favorável, nós temos conquistado resultados recordes desde o começo do ano. O Ministério da Economia ele divulgou há uns 2 dias a nova balança, que é a balança, na verdade, números provisórios da balança até final de maio. Então, esses números a gente ainda não tem como passar direto para vocês, porque a metodologia deles de cálculo é diferente da nossa, e eles não consideram... o nosso conceito de agronegócio é mais amplo. Inclui, por exemplo, toda a cadeia de proteína animal, que para eles não está incluída na questão do agronegócio. Então, o que a gente pôde notar é que nós continuamos como bons resultados. As exportações elas têm caído para todas as regiões do mundo, com exceção da Ásia, e na Ásia puxado pela China. E isso tem feito com que o resultado final tenha sido positivo. Nos primeiros 4 meses do ano, para vocês terem ideia da força que é a Ásia, a cada dólar exportado para os Estados Unidos, eram exportados $6 para a China. Isso dá uma medida da importância que aquele mercado tem para as nossas exportações do agronegócio. Se eu não me engano, foram cerca de 37% de tudo que nós destinamos de exportação ia para a China. Isso equivale mais ou menos à soma de tudo que exportamos para a América do Norte, América Central, América do Sul, África e Europa juntos. Isso, enfim, para vocês terem uma ideia da importância que hoje a China tem para as exportações brasileiras. Depois eu vou mais adiante me referir a isso, porque, obviamente, tem um aspecto positivo, estamos exportando muito, mas tem um aspecto, talvez, preocupante, que é a excessiva dependência de um mercado. E, dentro desse mercado, especialmente de um produto que é a soja, que ocupa grande parte que é responsável por grande parte desses números. Mas, primeiro, eu gostaria de, enfim, dar a vocês uma visão que é compartilhada aqui no Ministério, uma visão minha, uma visão que é da ministra do Ministério, sobre o que vai ser o mundo após o coronavírus. Muito disso a gente já está vendo. A primeira coisa é que há, obviamente, um empobrecimento geral da média da população global, o que vai prejudicar os segmentos premiums, mas vai beneficiar produtos que são baratos e de qualidade. Isso é uma primeira tendência. Uma outra coisa que nós já estamos vendo é que vai haver o recrudescimento do protecionismo, com a defesa de conceitos como soberania alimentar, autossuficiência, buy local. Nós já vemos, inclusive, alguns movimentos de restrição. Por exemplo, vocês sabem que a Rússia, que é um importante player no mercado de trigo, suspendeu as exportações de trigo. Isso é preocupante porque isso tem um efeito sistêmico. A gente não importava trigo da Rússia, mas países que importavam agora estão recorrendo aos nossos fornecedores. Isso, obviamente, tem esse efeito sistêmico. Esse movimento de protecionismo, ele, na verdade, ele não vai se manifestar a todo momento, em todo caso, porque você tem a grande preocupação com a segurança alimentar. Então, toda vez que essa preocupação com segurança alimentar ela for maior do que uma preocupação
com a autossuficiência, o que vai haver são movimentos para facilitar a entrada de produtos, portanto, facilitar as exportações brasileiras. Nós já vimos isso agora nesse processo. Vocês sabem, a ministra tem falado com frequência sobre isso. Nós já tivemos, desde o começo do governo, estou olhando aqui o número, porque isso muda todo dia, desde o começo do governo, 67 aberturas de mercado. As mais recentes, algumas delas, por exemplo, as que foram feitas para Tailândia, elas já estavam no pipeline para serem anunciadas. Mas eles haviam pedido que a ministra fosse lá, que fizesse um gesto político. Essa confusão toda, ela, enfim, não pôde ir para lá, ela prometeu essa viagem e ela o fará, mas a necessidade de você diversificar e ampliar fornecedores fez com que a Tailândia anunciasse já a abertura para produtos lácteos, carne bovina com osso, carne bovina desossada, miúdos bovinos, tudo isso agora em maio, fruto dessa preocupação deles com a questão do abastecimento. Essa é uma segunda tendência que eu mencionei. Uma terceira tendência é que vai haver, e a gente já vê isso, uma maior preocupação com a sanidade e a inocuidade dos alimentos. O alimento é cada dia mais visto como sinônimo de saúde, e a gente já vê, vocês, obviamente, muito melhor do que eu, porque vocês estão na ponta, mudança significativa nesses padrões de consumo e um ganho de importância da percepção de sanidade, né, e de inocuidade. Isso vai fazer com que hajam alterações essas alterações de percepção vão implicar maior rigor quanto a padrões técnicos, sanitários e fitossanitários, inclusive com exigência de certificação e rastreabilidade e o aumento de requisitos privados. A última tendência que eu queria mencionar a vocês é a questão do retorno das discussões sobre sustentabilidade, sobretudo ambiental. E isso vocês já estão vendo. Ontem mesmo, os jornais noticiaram aí o Parlamento dos Países Baixos, uma moção de protesto contra o acordo Mercosul-União Europeia por questões de sustentabilidade. Essa moção não tem valor nenhum, porque eles estão fazendo julgamento de valor sobre algo que sequer eles conhecem. O acordo Mercosul-União Europeia ele foi negociado, mas ele ainda não foi assinado. Nós estamos ainda em fase de análise jurídica do acordo para bater algumas questões que foram discutidas em mesa e transformar isso em questões, na verdade, no papel, né, na letra da lei. Então, não foi assinado o acordo, não foi submetido aos congressos, então, na verdade, foi simplesmente uma atitude do Congresso dos Países Baixos para atender a sua constituição interna. Como é que a gente vai sair dessa crise? Eu acho que a gente, por incrível que pareça, a gente vai sair melhor do que a gente entrou. O Brasil conseguiu manter todos os seus contratos de exportação, conquistamos novos parceiros, somos um país que se mostrou confiável e que prioriza as suas relações de longo prazo. Eu tenho a impressão que isso se deve, sobretudo, ao trabalho dos senhores e parabenizo a todos por isso. Último ponto, antes de entrar na questão mais tópica, como é que a gente vai fazer para garantir a competitividade dos produtos do agro? E aí eu retomo aquela questão que eu falei no início, do fato de depender de um só mercado e basicamente de um só produto. Nós temos que diversificar. Esse trabalho de diversificação tem sido uma prioridade para a ministra desde o primeiro dia. Ela tem, e os resultados estão aí, foram 67 novos mercados. No caso dos produtos da área de vocês, em 2019 nós tivemos a abertura de farinhas e subprodutos de aves para o Peru, em julho. Em agosto, lácteos para alimentação animal para o Japão. Em novembro, farinhas de carne, osso e sangue de origem suína para a Colômbia. E aí, no ano presente,
Canadá teve colágeno certificado para gelatina bovina. No caso de Taiwan, é um produto que não é, que na verdade não é diretamente de vocês, mas vocês têm interesse, que é a questão do alimentos preparados para animais, o pet food. O Décio sabe muito bem que o Décio procura o nosso pessoal toda semana. Nós estamos com 12 negociações em curso, seja para abertura, seja para ampliação de mercado, ordem alfabética, África do Sul, China, Colômbia, Costa Rica, Equador, Indonésia, Malásia, México, Peru, Rússia, Tailândia e Vietnã. Eu acho que eu poderia entrar em cada um desses temas, mas eu comeria todo o tempo aí da nossa discussão. Eu acharia mais proveitoso, então, passar a palavra para quem quisesse fazer alguma pergunta. Eu posso tratar de qualquer um desses mercados que eu falei, ou de qualquer outro tema relacionado à minha pasta aqui. Então, queria novamente agradecer a oportunidade de estar com vocês e aí devolver a palavra ao Décio, com novamente meus agradecimentos. Bom, quem tem que agradecer somos nós, embaixador, tá? E, mais uma vez, é extremamente importante que os nossos associados possam ouvir do porta-voz oficial do governo brasileiro da área de negociações internacionais, né, informações tão alvicieiras, né, de que a gente conseguiu realmente, tá? E eu acho que tem um fator aí fundamental para que a gente tivesse conseguido todo esse êxito, além, lógico, do empenho da equipe toda do Ministério da Agricultura, mas quando o Ministério da Agricultura reconhece a necessidade de que toda a cadeia tenha que continuar funcionando adequadamente e perfeitamente para que o processo caminhe, eu acho que esse foi o grande êxito de todo esse processo. Então, esse reconhecimento lá atrás, quando do início do processo da pandemia, né, trouxe para a gente realmente uma tranquilidade muito grande e está trazendo resultados excelentes. Concordo com o senhor que não vale a pena a gente passar mercado por mercado do que está sendo feito, até porque a gente tem municiado bastante os nossos associados com essas informações. Mas, dentro das perguntas que nós temos aqui, nós vamos abordar alguns desses mercados. Alguns desses mercados vão ser abordados, né? Mas a gente sabe que a ministra fez uma reunião com toda a equipe, inclusive com a equipe de adidos, tá? E aqui se torna uma obrigação nossa do setor de reciclagem animal, tá? Levar essa informação ao senhor, parabenizando a atual equipe de adidos do Ministério da Agricultura. No que tange ao setor de reciclagem animal, esse grupo de servidores, logicamente a equipe como um todo, mas eles em especial, tem nos dado um atendimento com uma qualidade, com uma velocidade, tá? Muito interessante, tá? Que vem dando uma dinâmica muito interessante ao setor na área de exportações. No sentido de que a gente não fique com dúvidas daquilo que está acontecendo naquele momento. E isso tem feito uma diferença muito grande. Pedro, você mandou uma informação que gostaria de fazer uma observação, por favor. Tá, ministro, embaixador, primeiro, obrigado aí pelas explicações, e eu não poderia deixar de reforçar aqui o que você colocou aí da ministra Tereza Cristina. É uma gigante, aquela baixinha é uma gigante. Eu falo o seguinte, eu reafirmo, sem necessidade do que você falou, mas é assim, a ministra, todos os momentos, ela esteve presente, é o que você falou, pessoalmente. Tá? Ela tem uma equipe fantástica, como o Décio acabou de falar, hoje nós temos respostas
imediatas, e ela teve todo momento. E também, quando você colocou a parte de sustentabilidade, eu não poderia deixar de falar, e até te pedir também uma contribuição. Sei que você é um homem que está aí contribuindo com esse país nosso, nós temos, como nós falamos aí antes no bate-papo, nós temos que ver alguma coisa boa nesse país nosso. Amanhã é o Dia Nacional do Meio Ambiente, e quando nós tivemos, foi eu, Décio, foi vários associados nossos, foi uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mostrando o que na realidade, eu falo que foi até culpa nossa, muitas vezes, de não colocar nossa cara e mostrar o que é que nós fazemos, inclusive, para o meio ambiente. Tá? E quando nós tivemos também uma reunião com várias embaixadas aí, nós tivemos, depois você cita, para mim, se você lembrar, alguém da área das relações internacionais conosco na sala, e ainda virou e falou o seguinte: olha, é o que o presidente estava procurando. O presidente Bolsonaro queria um vídeo para todas as missões, ou todas as vezes que algum grupo fosse para outro país, colocar isso primeiro. Naquela época a gente estava tendo problemas aí com a Amazônia, sem parar. E nós fechamos a cadeia inteirinha. Esse processo que nós desenvolvemos hoje, nós saímos lá do bezerro que nasce na fazenda, que fica no pasto ou que fica no confinamento. Eu estou citando o boi como qualquer outro animal. E nós finalizamos ele, tá certo? O que não vai para consumo, nós finalizamos sem deixar zero de resíduo. Muito pelo contrário, a gente deixa resíduo água, a gente fabrica água e joga para o meio ambiente, ela limpa. Então, assim, nós temos realmente que demonstrar esse trabalho, o embaixador, não só aqui no Brasil, mas principalmente lá fora, para mudar também essa nossa imagem. Eu acho que o setor de reciclagem animal pode mudar a imagem do Brasil muito lá fora, com o que é que nós fazemos, a nível de sustentabilidade, foi uma palavra que você usou ali, e com a boca bem cheia. Realmente nós precisamos de mostrar isso, fazer isso, precisamos da sua ajuda. Muito obrigado. Embaixador, Pois não? O senhor quer falar? Posso. Queria só comentar o que vocês falaram agora. Em primeiro lugar, eu queria dar os créditos a quem merece aqui, porque se essa coordenação com os adidos tem funcionado, é porque o Décio tem sido muito insistente. Toda vez que ele procura a nossa coordenadora de adidos, a Andressa Beig, ela me informa. Então, eu estou sabendo desse quase assédio que ele faz a todos os adidos. Então, não é uma coisa que aconteça em todas as associações, não. Isso é um trabalho aí do Décio, tem que dar o crédito a ele aí, dessa coordenação que ele faz junto com a nossa coordenadora de adidos e os adidos. Segundo ponto, eu queria só comentar o que disse o Pedro Bittar agora. Essa questão da sustentabilidade nos preocupa imensamente. E nós estamos também preparando um vídeo novo, e eu estou aqui já me antecipando e contando para vocês, em inglês. É um vídeo curto, que a gente está fazendo com o apoio da Frente Parlamentar do Agronegócio, de 2 minutos, em que, na verdade, vai servir como um grande guarda-chuva para pequenos vídeos que nós vamos ter na sequência, mostrando como a agricultura brasileira é sustentável. Eu acho que a gente está perdendo essa narrativa porque o consumidor europeu só tem acesso a um lado da história. E, obviamente, vocês sabem que eles colocam, eles investem muito nessa imagem do agro brasileiro não ser sustentável, porque, no fundo, eles têm medo da nossa competitividade. Mas vocês conhecem muito melhor do que eu a nossa realidade. E o que nós estamos tentando fazer agora é justamente elevar essa visão, ou pelo menos dar uma segunda visão para o consumidor europeu. Esse vídeo deve sair em mais ou menos uma semana. Aí eu mando para o Décio, ele se encarrega aí de ajudar a passar para os associados e vocês a passarem, por favor, para as suas contrapartes europeias. Enfim, isso é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, mas que também poderia ser complementado por trabalhos individuais da associação e de cada um dos associados. Nós temos que botar a boca no trombone. Não dá para a gente
ficar assistindo esses ataques sem nenhum tipo de reação de nossa parte. Temos problemas? Temos. Um país grande. É um país que tem problemas grandes porque o país é grande. Mas nós temos projetos que são maravilhosos, temos de divulgar. O ABC, enfim, são diversos projetos, ILPF, o próprio Código Florestal. Existem muitas coisas que nós fazemos que são exemplos do que outros países deveriam seguir. E vocês podem nos ajudar a fazer essa mensagem chegar lá fora. Obrigado, Décio. Obrigado, senhor. Não me chama mais de senhor, aproveitando a deixa. Senão eu fico me sentindo mais velho do que eu estou. Tá bom. Décio, Cuidado com o catavéio do coronavírus. Décio, deixa eu não só... pode se sentir mais velho. Eu não estou no grupo de risco, não, hein? Deixa eu só falar para o embaixador, que está com esse cabelo branco aí, mas ele parece ser bem mais novo mesmo. Mas o embaixador, o negócio é o seguinte, nós, que mexemos com reciclagem animal, nós sabemos escolher muito bem quem está do nosso lado. Por isso nós somos buscar o Décio. Quando você falou que os méritos são dele, são mesmo, nós sabemos que ele é bom, e as áreas que ele lida com a gente, realmente a gente só tem que agradecer, porque não só no conhecimento da competência, ele tem um trânsito livre em todos os lugares, pelo que ele fez e pelo que ele é. Então, estou abonando aí o que você falou, avalizando o que você falou, e realmente é isso mesmo. Mas é porque nós só sabemos mexer com coisa boa. Ou se é coisa boa, né? Para nós. O Décio melhor ainda, viu, Décio? Obrigado, presidente. Aproveitando a sua deixa de alguns pontos, Orlando, quando você fala de China e da dependência de China, né, e do grande crescimento de importação de China, tá? Eu tenho aqui, dos nossos associados, duas perguntas a respeito de China. Há muitos anos esperamos a abertura da China para exportarmos farinhas e gorduras. Há como fazer algo por parte do MAPA para avançarmos nas tratativas e exportar? Hoje temos outros países como Uruguai e Argentina que já conseguem exportar suas farinhas para a China. Sabendo que nós temos hoje lá, que foi entregue em mãos pelo secretário da Secretaria de Defesa Agropecuária, o secretário Zé Guilherme, o questionário enviado pela China para a possível abertura do mercado. O senhor poderia abordar esse tema para nós? E também temos o seguinte: como pode ser feito um acordo bilateral entre Brasil e a China para um produto que já tenha registro aprovado na China? Eu não entendi a segunda pergunta. Como assim? Que tipo? Como assim? Você tem um produto aprovado já na China. Como se pode fazer um acordo bilateral entre Brasil e China, tá, para que esse produto que já está aprovado lá, tá, tenha livre trânsito entre o Brasil? Entendi. Vamos por etapas aqui. A China, vocês sabem, é o maior importador, então, portanto, é uma prioridade da ministra. Eles importam 2,5 bilhões por ano. É bastante. Mas está fechado totalmente, como você bem disse, para as exportações de farinhas e gorduras de origem animal geral, né? Na questão, aí nós temos que dividir, né? Na questão de farinha de aves e farinha de suínos, como você muito bem apontou, questionário de avaliação de risco da GACC, ele já foi respondido pelo MAPA e entregue às autoridades chinesas em outubro de 2019. Fomos um pouco pegos no contrapé pelo Covid, porque não foi aqui, as coisas pararam um pouquinho nós tivemos mais ou menos uma paralisia aqui, mas lá foi muito pior. A GACC, ela já não tem uma estrutura muito grande e até hoje ele não voltou 100%. Então as coisas começaram a andar mais lentamente lá. Em março desse ano, os adidos receberam instrução para cobrar uma resposta da GACC. E eles se limitaram a dizer que eles dariam uma resposta em pouco tempo. Agora, não dá para você conseguir
você conseguir ver, você conseguir deduzir o que é pouco tempo para a China, né? Você sabe que é uma cultura milenar. Houve uma vez, se não me engano, estou tentando lembrar quem foram as personagens, mas lembrando aqui, acho que foi um presidente americano que virou-se para o presidente chinês e perguntou para ele o que ele achava da Revolução Francesa. E ele disse, olha, temos que esperar um pouco, precisamos de tempo para analisar, e não aconteceu há tanto tempo assim. Então, eu espero que não demore tanto tempo e que nós possamos receber uma resposta dos chineses com a brevidade possível. Como isso foi feito em março, eu calculo que agora, em junho, a gente possa cobrar novamente. O problema é o seguinte, é que você tem que priorizar as cobranças que você faz na GACC. Você não pode simplesmente despejar um monte de cobranças, porque senão a coisa não anda. E aí eu vou antecipar para vocês uma informação. A ministra, se não assinou hoje ao final do dia, vai assinar amanhã, e eu peço que, na medida do possível, seja mantido entre as 170 pessoas que estão assistindo aqui a essa conversa, uma carta para a GACC, a ministra vai assinar, solicitando o reconhecimento do status brasileiro de risco insignificante para a BSE, que vai possibilitar uma série de coisas, como, por exemplo, destravar a questão da farinha de ruminantes. Então, esse é o pedido que ela vai fazer na carta, que deve seguir amanhã, para a GACC. Então, não adianta eu fazer um novo pedido para a exportação de farinhas de ave e farinhas de suíno agora. Eu tenho que esperar um pouquinho para eles analisarem esse pedido. Na verdade, como vocês sabem, ele acaba tendo efeitos sobre diversos produtos, não só os de farinhas de ruminantes, mas, por exemplo, possibilitaria o Brasil exportar carne de bovino com mais de 30 meses, que é uma restrição imposta hoje pelo não reconhecimento chinês do risco negligenciar para a BSE. Então, essa é a nossa prioridade para amanhã. Mas a gente, no médio prazo, lá para daqui uns 15, 20 dias, a gente retoma essa questão da exportação de farinha de aves e farinha de suínos. Eu não sei se eu com isso... e com relação à segunda pergunta, não tem como. Eu não tenho como fazer a melhoria de acesso para um único produto para a China. O que poderia acontecer, você tomando como base as regras da OMC, era a China melhorar o acesso daquele produto para as exportações de qualquer país, porque pela regra da nação mais favorecida, se ela abaixa o tratamento dado a um produto, esse tratamento vale para qualquer país que exporte aquele produto. O tratamento individual só seria possível se nós tivéssemos um acordo de livre comércio com a China. E aí nós temos duas questões. O acordo de livre comércio teria que abarcar grande parte do comércio, não poderia ser para um só produto, seria para grande parte do processo, e por conta da decisão do Mercosul 3200, teria que envolver também os outros 3 sócios do Mercosul. Então, é uma coisa muito complexa e seria mais fácil se a China fizesse uma redução dela, do tratamento dado ao produto para o resto do mundo, que beneficiaria o produto brasileiro também. Um assunto que talvez seja o mais espinhoso de todos aí que o senhor tem à sua mesa dos nossos produtos. Vietnã. Eu achei que era esse. Não, é Vietnã. Bom, só a contextualização, nós já conversamos sobre isso, mas o mercado do Vietnã é um mercado extremamente importante para nós, tá?
E nós temos um produto que é a farinha de ruminante, que desde 2017 o Vietnã interrompeu isso. A gente sabe de uma série de tratativas, mas como o senhor mesmo disse que esses dias atrás houve mais uma tentativa de discussão bilateral com o Vietnã, o senhor poderia nos atualizar em que pé estamos? Vamos. Vocês sabem que a ministra esteve lá no Vietnã antes dessa confusão toda. Sim. E a ideia da ministra era reativar. Ela tem sido muito bem sucedida nessa ideia de colocar sobre a mesa problemas e fazer aberturas bilaterais. Eu acho que um erro do passado era a gente achar que era mais esperto que o resto do mundo e que a gente conseguiria acesso para os nossos produtos mundo afora e que não daríamos acesso para ninguém. O mundo não funciona assim. Para a gente ter acesso, temos que dar acesso. Com essa nova filosofia, ficou mais fácil trabalhar. No caso do Vietnã, as tratativas são sempre muito complicadas. Então, a estratégia adotada foi colocar sobre a mesa 4 produtos, 2 de cada lado, limpar esses 4 produtos e aí, com a boa vontade gerada, adicionar novos produtos sobre a mesa. E aí, cada parte indicou 2 produtos e tinham que ser produtos que nós achássemos que poderiam andar. Então, eles tinham umas prioridades, nós tínhamos umas prioridades, e aí, numa análise matricial, chegamos a esses 4 produtos. Os vietnamitas pediram melhor acesso para pangáceos e pediram a possibilidade de exportação de camarão sem casca e sem cabeça. De nosso lado, nós pedimos a possibilidade de exportar melão e gado em pé. Curioso. Por que gado em pé? Porque era o que eles queriam. Nós queríamos, enfim, tudo. Eles disseram, não dá. Então, a gente achou que talvez fosse mais fácil carne desossada. E eles, curiosamente, disseram não, que eles preferiam receber gado em pé. Nós não questionamos muito, porque os senhores todos sabem que do momento que eu conseguir a exportação de gado em pé, eu consigo o resto todo. Porque, do ponto de vista sanitário, o maior problema é o gado em pé, é o gado vivo. Quer dizer, o que teria menos problema é a carne sem osso congelada. O gado em pé é o maior vetor de doença. Então, se eles aceitam a exportação de gado em pé, eu depois, logo disso, eu consigo entrar com todos os demais produtos, inclusive os produtos da Abra. Então, nós precisamos fechar esse pacote inicial. E qual foi o problema? O problema foi o seguinte: vietnamita é muito difícil negociar. Eles falaram que eles queriam melhor acesso para pangaços, mas não disseram exatamente o que queriam. Então, eles começaram a pedir certas coisas que nós nós teríamos dificuldades em dar. Eles queriam que nós permitíssemos injeção de fosfato, não é fosfato nos peixes, era... Eu vou lembrar já qual é o produto que se aplica em pescado. Nós não permitimos isso. Permitimos o produto que, na verdade, o próprio peixe gera. Mas a própria ministra já solicitou um alinhamento da legislação brasileira com o que praticam os demais países do mundo, e eu acho que, com isso, a gente consegue desatar o nó. No caso de camarão... É fosfato mesmo. Perdão? É fosfato mesmo. É fosfato mesmo. Fosfato mesmo. Só que nós damos a possibilidade, no nosso RTQ, ele diz que você pode utilizar na água de glaciamento, e eles aplicam no músculo. Isso. Só que, no fundo, para você fazer a análise do peixe, como é que é um, como é que é outro, é muito complicado. E como no Códex existem limites máximos LRMs de resíduos, né? Limites máximos de resíduos estabelecidos, basta a gente seguir o que preconiza o Códex. A gente não precisa ter uma legislação diferente do que aplica o resto do mundo. Então, com isso, a gente mais ou menos desatou o nó. E camarão é tal história. A gente havia negociado
que seria camarão sem casca e sem cabeça, e na negociação final eles dão uma de João sem braço, e aí querem camarão com cabeça e casca, e aí é uma outra ARP totalmente diferente, e o Décio sabe que não dá para ser assim. Então, desatando esse nó, a gente consegue entrar no produto de vocês. Está meio que na reta final. A gente fez uma reunião, estamos trabalhando numa ata, e se eles toparem, a gente avança isso e pode entrar nos produtos da área de vocês. Tá ok, secretário, muito obrigado. Tá? Dando continuidade aqui às perguntas que a gente tem, nós temos aqui uma pergunta a respeito do tratativo com a Rússia. Tá? Foi feita uma negociação de um certificado, a Rússia já respondeu a essa tratativa, mas informou, por último, que estaria levando a consulta dos demais países que fazem parte do bloco. Tá? Na nossa último contato que foi feito com o departamento e com o Adido, tá? Foi feita uma solicitação de que levasse a Rússia da possibilidade de já imediatamente a Rússia passar a atender, uma vez que o certificado já está aprovado por ela, enquanto vem a aprovação dos demais países. O senhor tem alguma atualização sobre isso? Olha, primeiro eu queria agradecer que você já explica o tema todo e já me poupa o trabalho de ter que fazer esse histórico do problema. E, basicamente, é isso. Está aprovado para a Rússia, foi submetido à União Econômica Eurasiática para aprovação, e nós enviamos, no dia 29 de maio, o pedido para que a Rússia autorize o uso imediato do certificado para o comércio bilateral entre os dois países. Só que hoje é dia 4 de junho, não deu tempo deles reagirem ainda, são 5 dias. Fizemos isso há 5 dias atrás. Que ótimo, a informação de que a manifestação já foi feita diretamente lá ao serviço oficial da Rússia. Dentro do aspecto geral, embaixador, o que o senhor poderia nos dizer em relação a atrasos de negociações ou possíveis atrasos em função dessa pandemia? Bom, aí o que são duas coisas que acontecem, acho que parte disso eu já me referi durante a minha apresentação inicial. A pandemia, ela acabou acelerando algumas negociações que estavam para sair. Foi o caso que eu mencionei da Tailândia. Agora, uma série de negociações dependem de duas coisas. Primeiro, muitos países não se sentem confortáveis em negociar via videoconferência, até pelo problema da língua. Então, nesses países, são normalmente os países de língua exótica, nós temos dificuldade em avançar o tema. Agora, uma outra questão que tem acontecido é que, muitas vezes, dependendo do país e dependendo do produto, há necessidade de missão. O que nós estamos fazendo na medida do possível, propondo aos países cuja abertura dependam apenas de inspeção, que considerem a possibilidade de que essa inspeção se dê de forma remota. A nossa experiência com a China foi muito bem sucedida. Fizemos missão via videoconferência, e uma câmera acompanhando todo o processo, em todo o estabelecimento. O próprio o pessoal lá em Pequim dizia que eu quero ver um pouco mais à direita, deixa eu ver, me mostra um pouco, me mostra o termômetro. Quer dizer, foi uma coisa que funcionou muito bem. É uma experiência que a gente pode replicar e a gente tem oferecido aos países
para os quais a abertura depende de uma missão de inspeção. Bom, obrigado, secretário. Aproveitando essa informação que o senhor acaba de nos dar, nós temos hoje pendentes exatamente nessa situação, foi todo o trabalho feito, negociado o certificado, missão marcada e interrompida o processo da missão de habilitação em função da situação da pandemia, com Indonésia, Coreia do Sul e Tailândia. 3 mercados extremamente importantes para o setor. Haveria possibilidade de que essa proposta fosse levada, da forma que o senhor explicou aí agora, fosse levada a esses 3 mercados? Vamos lá, vamos por etapa aqui. Começar com Tailândia. Ok. No Tailândia, a Maria Eduarda, que você conhece bem, ela sugeriu ao mapa que a gente pudesse propor ao... como é que é o nome do negócio lá? DLD, perdão, que solicitasse ao DLD, que a gente propusesse ao DLD a missão por videoconferência. Esse ponto específico está em avaliação pela SDA, que não nos respondeu ainda se seria possível fazer essa proposta aos tailandeses. No caso da Indonésia, deixa eu ver aqui. No caso da Indonésia, nós estamos um pouquinho atrás disso. Eu tenho aqui registrado que não houve o aceite ainda do modelo de CSI, que dependeria da aprovação do país e aprovação dos estabelecimentos. E que essas aprovações elas passam por 3 partes: desk review, inspeção in loco e avaliação dos resultados de inspeção. Então, nós não chegamos ainda no ponto de missão, no caso de Indonésia. E Coreia do Sul, você vai me desculpar, mas eu não tenho aqui nos meus apontamentos, fico devendo e depois eu mando para você por WhatsApp. Tá. Só com relação à Indonésia, a primeira etapa, que foi do encaminhamento de toda a documentação, tá? A documentação está toda ela já entregue lá e eles já estavam com a segunda parte, que era a data da missão em estudo de vinda. Então, se for possível fazer essa proposta a eles, tá? Seria bastante interessante, porque a primeira parte foi toda cumprida já. Tá? Chegaram todos os relatórios de todas as indústrias. Tá? Não, é exatamente isso, está na mão deles. Quer dizer, a gente... você sabe que no meio dessa história toda eles mudaram os formulários e nós reapresentamos esses formulários em dezembro de 2019. Também pediram informações adicionais de alguns CIFs, o que também foi feito, mas essas informações todas estão hoje em dia na mão das autoridades indonésias e nós estamos aguardando, na verdade, reação deles. O que acontece é que em alguns países, de fato, a pandemia, ela se não paralisou, ela dificultou muito o andamento desses temas. Ok. Obrigado, secretário. Mas a questão da Coreia do Sul é uma missão conjunta com aves, com carne de aves. Tá? É uma missão conjunta com carne de aves. Inclusive, nós já estávamos com data marcada, com um roteiro feito em conjunto entre a ABRA e a BPA. Tá? Então, havendo a possibilidade de dar um empurrão, fica aí a nossa solicitação desse empurrão. Tá? Bom, lá para o Barone, que você conhece bem. Sim. E aí eu mando um WhatsApp para ele, ele deve estar acordando essa hora. Isso. E aí ele já me dá um feedback e eu passo para você. Ok.
Eu tenho mais duas perguntas aqui. Uma delas, como o senhor enxerga o movimento do mundo, mesmo que a médio e longo prazo, para a valorização das proteínas saídas do setor de reciclagem animal para a utilização como ingrediente? Bom, primeiro, a área de vocês ela é, sobretudo, importante, porque quanto melhor vocês funcionam, mais competitividade toda a cadeia tem. Quer dizer, esse é um primeiro elemento. Agora, eu vou ficar devendo para ela sobre uma visão de futuro, porque realmente me falta sobre especificamente o setor de vocês. Eu acho que até o Décio seria capaz de... Eu mando isso para o senhor pelo WhatsApp, tá? Na verdade, a grande chave dessa pergunta é a seguinte: nós utilizamos aqui uma série de produtos, né, que vão para a alimentação, como componentes da alimentação animal, tá? Em outros lugares do mundo, a ausência de proteína é tão grande, tá? O aproveitamento do produto de abate é quase que total, tá? E algumas coisas que a gente não consome aqui, tá? Talvez pudesse essa proteína que hoje é direcionada para alimentação animal, tá? Vir a fazer parte em algum local como ingrediente para alimentação humana, tá? Então, eu vou mandar isso daí. Perfeito. E o senhor dá uma checada para nós. Perfeito. E a última pergunta que nós temos aqui, eu deixei ela até por último, porque tem uma historinha grande dela, tá? Que eu, inclusive, a época que tive no Ministério, fiz parte dessa história. Mas a Rousselot, que é um associado nosso, tem uma indústria no Brasil e outra na França. E ela exporta pele de tilápia para a produção de colágeno e gelatina na União Europeia, na França. E quando daquela interrupção que nós tivemos de pescado e produtos de pescado para a União Europeia, eles hoje estão paralisados. A gente sabe, recebeu informações de uma evolução no reconhecimento de todos aqueles requisitos que eles colocaram. O senhor podia fazer um breve histórico para a gente e dizer como é que está essa situação no momento? Vamos lá. Vou ser breve aqui, porque, na verdade, eu já tenho aqui, já furei o meu horário e já estou aqui com o meu cliente das 8h30 me ligando, das 6h30 me ligando. Mas, vamos lá. Está embargado, todo a União Europeia, nós tivemos, quando eu estive com a ministra lá, solicitamos que fosse revista o embargo das exportações de pescado, ou pelo menos limitado ao problema, que era sobretudo na pesca artesanal, mas os europeus eles têm eles fazem uma análise do todo. Qual é a situação hoje? A situação hoje é que nós estamos com tudo pronto. Tudo que o governo deveria fazer para abrir o processo foi feito. E o processo ele dorme na minha mesa já há 2 semanas. E aí vocês vão perguntar, mas por que ele dorme na sua mesa há 2 semanas? Porque nós havíamos combinado com os europeus de que quando nós mandássemos o plano de ação tinha que estar rodando, tinha que estar funcionando, e que os europeus poderiam vir aqui e verificar todas as medidas implementadas. Isso é uma queixa que os europeus tinham da gente, o Décio vai lembrar isso, durante muito tempo. Nós tínhamos planos maravilhosos no papel, e na hora que eles iam fazer a missão, a realidade não era tão maravilhosa assim, porque era meio que plano para inglês ver. Então, agora tem que estar tudo implementado. E qual é o problema que eu tenho com o plano e por que ele está 2 semanas, mais ou menos, na minha mesa? Porque você vai lá e diz assim, num determinado momento, link para o lista de barcos cadastrados e habilitados a exportar para a União Europeia. Aí você clica no link, vai para uma base de dados que diz o seguinte, não há barcos cadastrados. E aí você vai numa outra e diz assim, certificadores autorizados pelo mapa. Você clica nos certificadores, não há certificadores autorizados pelo mapa.
Se eu mando uma coisa dessa para a União Europeia, eles vão olhar e vão falar, olha, sinto muito, vocês continuam me mandando algo que não está preparado e eu não tenho condições de dar sequência para isso. Esse assunto é do conhecimento do Zé Guilherme, é do conhecimento do secretário Seife. Quando eu segurei o processo aqui, eu solicitei à ministra que a gente reunisse os 3 secretários para dizer por que eu estava segurando o processo aqui. E o Seife, que está fazendo um trabalho fenomenal, ele tem tentado divulgar junto à iniciativa privada a necessidade de eles preencherem esses cadastros. Enquanto eles não preencherem, eu não posso mandar para lá. Eu tenho gente aqui na minha secretaria que acompanha diariamente essas bases de dados. Quando eu tiver um número razoável, mínimo, aí eu posso mandar para os europeus. No momento, se eu mandar, eu estou dando um tiro no meu pé e prejudicando todo o setor, inclusive quem exporta pele de tilápia. Ok, secretário. Muito obrigado. Da nossa parte aqui eram essas as perguntas que a gente tinha, nós já passamos todos, e eu devolvo ao nosso presidente Pedro Bittar para fazer as considerações finais. Ô, embaixador, não vou tomar seu tempo, não, mas eu queria agradecer muito você, ou o senhor, eu vou falar você, porque você chamou a atenção do doutor. Por favor. Vezes, né, Orlando? E agradecer, que no começo você citou, eu não gravei tudo, mas está com você, a Franciele. E o Luiz Job. E o Luiz Job. Então, comigo. Isso, agradecer os dois aí pelo carinho, por estar conosco até nesse horário aí, junto com você. Agradeço os dois em nome de todos os associados, de todos nós da Abra aqui, viu? A toda a sua equipe. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Acho que o conhecimento que nós tivemos hoje nos engrandece muito para a gente poder contribuir mais para o nosso país. Então, fala aqui em nome de todos os associados. Muito obrigado, que Deus te proteja. Agradecer a todos os associados presentes, agradecer os patrocinadores, agradecer a equipe Abra e vamos em frente. Nós temos muita coisa para construir nesse país e eu tenho certeza que o doutor Décio vai falar assim, fica a equipe Abra aqui para a gente fechar, então já vou falar, viu, Décio? Que ainda a gente a gente já libera o embaixador. Não, mas antes de eu liberar o embaixador, eu queria fazer o seguinte, se o senhor me permitir. Nós temos um vídeo que vai ser colocado amanhã, um vídeo bastante rápido, e lindo. Vai ser colocado amanhã, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, e que faz muito parte daquilo que o senhor conversou com o secretário, que ele colocou. E eu gostaria de exibi-lo para que o secretário pudesse vê-lo antecipadamente, ele vai circular amanhã. Gente, presta atenção, que esse vídeo ele é maravilhoso. Está sem som, Moisés. O importante é o som dele aí, hein, gente? Um minuto, doutor Décio. Animal? Meio ambiente mais reciclagem animal? Sim, combinação perfeita. Quem gosta de um pão bife no prato, uma bistequinha de porco, um frango assado, talvez um peixe na brasa. Mas antes de chegar à nossa mesa, essas delícias da culinária passam por frigoríficos, açougues e peixarias, gerando resíduos como aparas, ossos e gordura. Em 2019, foram processados pela indústria de reciclagem animal brasileira mais de 13 milhões de toneladas de resíduos, que se transformaram em 3 milhões e 500 mil toneladas de farinhas e 2 milhões de toneladas de gordura de origem animal. Disso tudo, 58% vão para alimentação animal, 14% pet food, 13% biocombustível, 10% indústria de higiene e limpeza, 5% exportações e outros mercados. E o meio ambiente? As indústrias de reciclagem animal
evitam que os resíduos do abate sejam colocados em locais onde poderiam poluir solo, água e ar. Solo preservado. O Brasil atualmente tem cerca de 3.000 aterros sanitários espalhados pelo país. Sem a reciclagem animal, esse número aumentaria 30%, o equivalente a 880 novos lixões e aterros. Com a utilização das farinhas e gorduras animais, o nosso país preservou o solo, evitou de plantar a mais 2.100.000 hectares de grãos, economizou 1 milhão de toneladas de adubo e 800 milhões de reais em defensivos agrícolas. Gera água, sim, o processo produtivo do setor gera água que é tratada e retorna limpa ao meio ambiente. Conta bem simples, 2 quilos de resíduo igual 1 litro de água. Ao evitar a necessidade de novas áreas de cultivo de milho e soja, também faz com que se evite o uso de 12 bilhões de metros cúbicos de água. Transporte, sim, cerca de 14% do biodiesel brasileiro é fabricado a partir da gordura animal. Ao ser adicionado no diesel de petróleo, o biodiesel reduz a emissão de poluentes, como enxofre e de gases de efeito estufa. A gordura animal pode ser reciclada, é considerado carbono neutro. Tem pegada zero na fabricação do biodiesel. Asseguro, as indústrias de reciclagem animal utilizam filtros por onde o ar passa antes de voltar para a atmosfera. O ar retorna totalmente livre de contaminantes. Sustentabilidade ambiental. O sistema de abate em escala não seria possível sem a reciclagem animal dar o destino ambientalmente correto aos resíduos. É a sustentabilidade ambiental para a cadeia da carne e do pescado. Meio ambiente mais reciclagem animal, combinação perfeita para o planeta. Obrigado, Moisés. Bom, queria agradecer aí a todos, ao Charbel Sírio, ao Pedro Bittar, ao Décio, por essa oportunidade de conversar com o setor. Para mim é sempre muito enriquecedor e desejar a todos que fiquem bem. Novamente, muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, mais uma vez, tá? E agradeço à ministra, tá? Mais uma vez, todo o trabalho que vem sendo feito. E, mais uma vez, um grande abraço em toda a sua equipe e pelo apoio que tem dado ao setor, viu? Muito obrigado, viu, secretário? Eu que agradeço. Até logo a todos. Até logo, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Até logo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Até logo. Parabéns, doutor Décio, por mais essa aí, ó. Show de bola. Obrigado. Parabéns. Excelente, doutor. Parabéns aí para vocês. Um abraço, Marcelo. Parabéns, doutor Décio. Obrigada. Show de bola. Um abraço. Muito obrigado, senhor Décio. Obrigado.